Reflexão bíblica. Evangelho de João. Capítulo 18. João 18. Jesus é aprisionado e interrogado. Em João 18, depois de terem aprisionado e interrogado o mestre, os judeus o entregará a Pilatos para ser julgado e condenado. Pilatos, por sua vez, consentirá na crucificação de Jesus, apesar de estar convencido de sua inocência, lavando suas mãos. Na cruz, o Salvador encarregará a João de cuidar de sua mãe, Maria. Após sua morte, seu corpo foi colocado em um sepulcro fora da cidade de Jerusalém. Contexto histórico. Antes de iniciar o sofrimento no Getsêmani, Jesus ora sua grande prece intercessora por ele e por seus discípulos. Ele suplica que todos venham a conhecer o Pai que o enviou e alcançar a vida eterna, se unindo com ele e o Pai. Seu martírio começaria em instantes, mas mesmo assim continuava a se preocupar e a preparar o coração dos que o amavam, mostrando sua sensibilidade e empatia. Acompanhe a seguir o estudo de todos os versículos de João 18. Versículos 1 ao 19, uma jornada de redenção. Nesses capítulos, temos a narrativa da paixão de acordo com o evangelista João. A sequência familiar dos eventos começa com Jesus sendo traído por Judas, o interrogatório informal perante Anás, as negações de Pedro, o julgamento romano de Jesus diante de Pilatos, a crucificação e o sepultamento, João 19 verso 16. Só João, entre todos os evangelhos, descreve o comparecimento de Jesus perante Anás. Além disso, o julgamento romano é registrado com maiores detalhes em João. Por outro lado, o evangelista não fornece um relato formal do julgamento judaico de Jesus perante Caifás e o Sinédrio. Versículos 1 ao 19. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou com os seus discípulos. E também Judas, que o traía, conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com os seus discípulos. Tendo, então, Judas recebido um destacamento de homens e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, e tochas, e armas. Jesus, portanto, sabendo todas as coisas que lhe aconteceria, saiu, e disse-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: Eu sou ele. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Eu sou ele, eles recuaram, e caíram no chão. Então, ele perguntou novamente: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: Eu tenho dito que eu sou ele. Se, portanto, vós me buscais, deixe-o seguir seu caminho. Para se cumprir a palavra que ele tinha dito: Dos que me deste nenhum deles eu perdi. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Disse, então, Jesus a Pedro: Coloca a tua espada na bainha. O cálice que meu pai me deu, não devo beber? Então, o destacamento, o capitão e os oficiais dos judeus prenderam a Jesus, e ataram-no. E conduziram-no primeiramente a Anás, porque era o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro seguia Jesus, e o mesmo fazia outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e foi e entrou com Jesus no palácio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou parado do lado de fora do portão. Saiu, então, o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, e falou àquela que guardava a porta, e trouxe Pedro. Então, a donzela que guardava a porta, disse a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Disse ele: Eu não sou. E estavam ali os servos e os oficiais, tendo feito uma fogueira com carvão, porque fazia frio, e eles estavam se aquecendo.
Também Pedro estava parado junto dele se aquecendo. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Versículo 1. Jesus no Getsêmani. O ribeiro do Cedron é mencionado muitas vezes no Antigo Testamento, segundo Samuel 15 verso 23. O jardim é denominado Getsêmani nos Evangelhos sinóticos, Mateus 26 verso 36. Entrou pode indicar que era um jardim cercado. Versículos 2 e 3, Judas e os judeus. O bando de homens foi enviado para prevenir tumultos. Os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus eram os oficiais responsáveis pela prisão, ver notas em João 7 verso 32. Tochas e lanternas eram necessárias para seguir um suspeito escondido em um jardim escuro. A presença de armas revela que o grupo de captura esperava resistência. Versículos 4 e 5. A divindade de Jesus. Eu sou denota divindade, ver nota em João 6 verso 35. Isso é mostrado pela reação dos soldados no versículo seguinte. Versículo 6. Todos caem diante dele. Cair no chão era uma reação comum à revelação divina, Ezequiel 1 verso 28. Versículos 7 ao 9. Jesus salva a vida dos discípulos à prisão. A declaração de Jesus resume João 17 verso 12, que remonta a João 10 verso 28. Cristo é retratado como o bom pastor que escolhe voluntariamente a morte para salvar suas ovelhas. Versículo 10. Pedro corta a orelha de Malco. A espada de Pedro era curta e podia ser escondida sob o seu manto. O nome Malco, só mencionado em João, indica um escravo de origem árabe. Versículo 11. Devo beber o cálice que meu pai me deu. Beberei o cálice é uma metáfora para a morte. Versículo 12. Jesus é preso. Sobre bando, ver nota no versículo 3. Prenderam é uma expressão habitual associada ao aprisionamento ou captura, Atos 9 verso 2. Versículo 13. Jesus é levado a Anás. Anás, além de ser o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, também tinha sido sumo sacerdote de 6 a 15 depois de Cristo. Ele ainda exercia considerável influência. Versículo 14. Caifás. Sobre essa descrição de Caifás, ver notas em João 11 verso 49. Versículo 15. Pedro e João seguem a Jesus preso. O outro discípulo era provavelmente aquele a quem Jesus amava, João 20 verso 2, ver nota em João 13 verso 23. Versículos 16 e 17. A primeira negativa. Aquela que guardava a porta era provavelmente uma das escravas do sumo sacerdote. Versículo 18. Pedro se aquece na fogueira. Os soldados romanos tinham voltado para o quartel, confiando a tarefa de vigiar a Jesus aos oficiais, ver nota no verso 3. Outra fogueira estava acesa na restauração de Pedro em João 21 verso 9. Com carvão, braseiro. Versículo 19. Jesus é interrogado. Sumo sacerdote se refere a Anás, ver nota no verso 13. O fato de Jesus ser interrogado a respeito de seus discípulos e sua doutrina sugere que a preocupação primária era teológica. Acusações políticas foram acrescentadas posteriormente, João 19 verso 7. Versículos 20 ao 40. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se reúnem, e eu nada falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei, eis que eles sabem o que eu disse. E, havendo ele falado isso, um dos oficiais que ali estavam bateu em Jesus com a palma da sua mão, dizendo: Assim que tu respondes ao sumo sacerdote. Respondeu-lhe Jesus: Se eu falei mal, dá testemunho do mal, mas, se bem,
Por que tu me feres? Então, Anás o enviara, maniatado, ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali se aquecendo. Disseram-lhe, então, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou eu. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, eu não te vi no jardim com ele? Pedro, então, negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. Então eles conduziram Jesus de Caifás para a sala de julgamento, e era cedo, e eles não entraram na sala de julgamento, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então chegou Pilatos diante deles, e disse-lhes, que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam e disseram-lhe, se este não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos para ti. Disse-lhes, então, Pilatos, levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe, então, os judeus, não nos é lícito matar homem algum. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou novamente na sala de julgamento, e chamou a Jesus, e disse-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, dizes estas coisas de ti mesmo, ou foram os outros que te contaram de mim? Pilatos respondeu, eu sou um judeu? A tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim, o que tu fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, então, Pilatos, então és tu um rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, o que é a verdade? E, dizendo isso, ele foi novamente até os judeus e disse-lhes, eu não acho nenhuma culpa nele. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa, quereis, então, que vos solte o rei dos judeus. Então, todos gritaram novamente, dizendo, este homem não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão. Versículo 20. Jesus fala à multidão. As palavras de Jesus nada falei em oculto refletem as de Deus no livro de Isaías, Isaías 45 verso 19. Cristo não quis afirmar que nunca falara em particular com os discípulos, mas que sua mensagem era a mesma em particular ou em público. Ele não estava liderando uma conspiração. João registrou exemplos de Jesus ensinando tanto na sinagoga como no templo, grego, e eram, compare João 2 versos 14 ao 21. Versículo 21. Por que me interrogas? A resposta de Jesus é compreensível, especialmente se o interrogatório de prisioneiros era considerado impróprio naqueles dias. Observe-se também o princípio legal de que o testemunho de uma pessoa a respeito de si mesma era inadmissível, ver nota em João 5 verso 31. Versículo 22. Jesus leva um tapa. Um dos oficiais que ali estavam era provavelmente um dos que ajudaram a prender Jesus, versos 3 e 12. A batida foi provavelmente um golpe forte com a palma da mão, Isaías 50 verso 6. A expressão, assim que tu responde ao sumo sacerdote pode se referir a Êxodo 22 verso 28, não injuriarás os juízes, nem maldirás o governante do teu povo, citado por Paulo em Atos 23 verso 5. Versículo 23. Jesus se refere à lei. Ao ser confrontado pela resposta dada ao sumo sacerdote, Jesus se refere à lei de Êxodo 22 verso 28 e nega tê-la violado. Versículo 24. Anás e Caifás tramam. Antes que eles pudessem levar Jesus perante o governador romano, as acusações precisavam ser confirmadas pelo sumo sacerdote oficial, Caifás, sendo este o presidente do Sinédrio, ver nota em João 3 verso 1. Versículo 28.
Jesus na sala de julgamento. A sala de julgamento pode se referir ao palácio de Herodes no muro ocidental do templo ou à fortaleza Antônia a noroeste da área do santuário. Cedo provavelmente significa logo após o nascer do sol, quando o Sinédrio se reuniu em sessão formal e pronunciou seu veredicto, Mateus 27 versos 1 e 2. A referência à Páscoa pode significar toda a festa dos pães sem fermento, que durava 7 dias. Compare com Lucas 22 verso 1, a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Comer a Páscoa provavelmente significa celebrar a festa, ver 2 Crônicas 30 verso 21. Versículos 29 e 30. Jesus perante Pilatos. Pilatos foi designado pelo imperador Tibério e serviu como governador da Judéia de 26 a 37 d.C. A famosa inscrição de Pilatos, descoberta em Cesareia em 1961, identifica Pilatos como procurador da Judéia. Versículo 31. Pilatos não se interessa por Jesus. Assim como Garo depois dele, Atos 18 versos 14 e 15, Pilatos não tinha interesse em julgar disputas internas dos judeus. O Sinédrio não possuía poder para determinar a pena de morte. Versículo 32. Morte por crucificação. A crucificação era uma punição horrível ao sentimento judaico. Era considerada tão degradante como o enforcamento, Atos 5 verso 30, e a lei mosaica condenava, aquele que é enforcado é amaldiçoado por Deus, Deuteronômio 21 verso 23. Se Jesus tivesse sido executado pelo Sinédrio, ele seria apedrejado, que é um método de execução por blasfêmia, Levíticos 24 verso 16. Versículos 33 ao 35. Tu és o rei dos judeus? Sobre a sala de julgamento, ver nota no versículo 28. Rei dos judeus tinha conotações políticas. A pergunta de Pilatos objetivava determinar se Jesus constituía uma ameaça ao poder imperial de Roma. Versículo 36. Meu reino não é deste mundo. A descrição que Jesus faz do seu reino reflete passagens em Daniel 2 verso 44. Versículo 37. Tu o dizes que sou. Sobre testemunho e verdade, ver notas em João 14 verso 6. Versículo 38. Não há culpa nele. Ironicamente, o homem encarregado para determinar a verdade nessa matéria descartou levianamente a relevância da verdade na presença daquele que é a encarnação da verdade. O comentário de Pilatos pode refletir desilusão, talvez amargura, e um ponto de vista pragmático. Sobre foi novamente até os judeus, ver versículos 28 e 29. Pilatos isentou Jesus 3 vezes, compare com João 19 verso 4 e 6, contudo, a pressão dos judeus o convenceu a forçar a execução. Versículo 39. O costume da Páscoa. Por ocasião da Páscoa, isto é, de toda a festa, ver nota em verso 28. Versículo 40. O povo escolhe Barrabás. Barrabás significa filho do pai, grego, Borabos. Ironicamente, as pessoas quiseram que Barrabás fosse solto em lugar do verdadeiro filho do pai, Jesus. Ladrão é uma referência a um insurgente ou um terrorista doméstico, talvez comprometido com o extremismo político à maneira dos zelotes. Marcos 15 verso 7. 5 principais lições que aprendemos no estudo de João 18. Obediência ao propósito divino. Jesus exemplifica a importância de seguir o propósito que Deus tem para cada um de nós, mesmo que isso envolva desafios e sofrimentos. Sua obediência levou à salvação da humanidade. Entrega ao plano de Deus. Jesus, ao aceitar ser crucificado, demonstra uma confiança inabalável na vontade do Pai, oferecendo-se como sacrifício para a redenção da humanidade. Sua entrega é um modelo de rendição completa à vontade divina. Perseverança na oração. No jardim do Getsêmani,
Jesus enfrenta um momento de profunda angústia, mas encontra forças na oração. Sua perseverança nos ensina a buscar a comunhão com Deus em momentos de dificuldade e a confiar na sua graça. Confiar na soberania de Deus. Jesus, mesmo diante da injustiça e da traição, confia na soberania de Deus. Ele compreende que tudo está sob o controle divino e que o plano de salvação será cumprido conforme a vontade do Pai. O poder transformador da verdade. Ao responder a Pilatos sobre a verdade, Jesus revela sua divindade e o propósito de sua vinda ao mundo. Sua vida e ensinamentos são a própria verdade, capaz de transformar corações e conduzir à vida eterna. Conclusão. Chegou o momento. Jesus é preso e começa a sofrer aquilo para que se preparou durante 32 anos. Parte de sua obra está completa, seu evangelho, suas boas novas, seu reino está em movimento, mas vimos a descrição de tudo aquilo que ele passou por amor a nós, por obediência à vontade do Pai. Por isso Jesus tem o nome sobre todo nome, uma autoridade conquistada no sofrimento, na morte e na ressurreição, o sacrifício vivo. Ao escolherem Barrabás, nós hoje recebemos a mensagem de Deus. Deus preferiu soltar um assassino ao invés do próprio Filho para nos trazer salvação. Que amor é esse? Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.